Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fanático, canal destinado a todos os torcedores fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. No vídeo de hoje, eu vou aqui conversar um assunto que é de interesse, né, a todos os torcedores do futebol pernambucano. E o vídeo aqui, né, o canal ele é destinado exatamente a falar só do Santa Cruz, né? Mas esse vídeo de hoje eu estou fazendo aqui para conversar com vocês, inclusive torcedores de outras equipes aí que por acaso estão me assistindo, para a gente conversar um pouquinho sobre a real situação do campeonato pernambucano, né? Do futebol pernambucano em si. Como todo mundo sabe, o Náutico foi eliminado nesse final de semana. O Retrô ganhou a pulso, né, do Brasiliense. O Sport tá capengando, né, tá bem distante de conseguir o acesso, tá em decadência. E o Santa Cruz tá nessa, né, sem jogar há muito tempo. Então, eu queria ouvir de vocês aí o que é que você acha do que está acontecendo no futebol pernambucano. Qual seria a solução a curto prazo para resolver essa situação lamentável e preocupante que o futebol do nosso estado se encontra, né? Seria somente a troca dos dirigentes dos clubes, estritamente essa decadência em função dessa incompetência, ou tá por trás aí a má gestão, né, do nosso futebol por parte da federação. Eu sou bem crítico, né, da Federação Pernambucana. Não culpo ela inteiramente pelo fracasso do futebol, pelo momento do futebol pernambucano, mas o vídeo aqui vai mostrar algumas coisas que não podem ser omitidas e que exatamente tem relação sim com a má gestão do Evandro de Carvalho à frente da Federação Pernambucana. Eu acho que ele tem sim uma grande parcela de culpa e vou provar a vocês o porquê. Então vamos lá, conversar aqui. Eu vou logo de imediato fazer uma rápida explanação aqui, mostrando, né, que o Evandro de Carvalho ele foi eleito, né, em 2022, tá? Na época, a reportagem feita no Sport DP, né, pelo jornalista Diogo Borges, mostrava isso, que o Evandro ele foi eleito, né, com 83% dos votos e vai ficar até 2026. Na época foram a eleição se deu da seguinte forma: foram 96 filiados, né, aptos a votar, onde 90 votos foram na modalidade online e 80 presencial, né? Os clubes, 6 clubes no caso, Náutico, Santa Cruz e Sport, além de Caruaru City, Ibis e Retrô, tinham peso 2, né, no voto. E aí ele foi eleito, né? Lembrando que não vota somente os clubes filiados à federação, votam ligas, né? E Pernambuco tem ao todo mais de 100 ligas, né, espalhadas principalmente pelo interior. E essas ligas, elas têm direito a um voto de peso 1, né? E como tem muita liga, né? E o Evandro ele tem essa política muito forte, ele consegue angariar muitos votos pelas essas ligas, principalmente do interior. O que acontece? Na época que Evandro ele assumiu a federação, para quem não sabe e para quem está esquecido, ele assumiu em decorrência do falecimento do presidente da federação, o Carlos Alberto Oliveira. O Pernambuco, né, nosso estado, estava no ranking da CBF exatamente em 6º lugar, né? A gente tinha na época, a federação tinha 4.319 pontos. Veja, a gente só estava atrás
das federações do eixo sul e sudeste, né? No eixo norte e nordeste, a Federação Pernambucana era a primeira, estava até à frente de estados tradicionais também, como Bahia e Goiás. Só que aí, depois que Evandro assumiu, a queda foi vertiginosa. E até o ano passado, a posição da federação de sexto foi para décimo, né? Estados como Santa Catarina, Goiás, Ceará passaram a gente. E hoje a gente continua sendo ultrapassado, né? A gente está ameaçadíssimo pelo estado de Alagoas, que tem aí CSA, né? E CRB. CRB na Série B, na mesma do Sport. O CSA na C, na mesma que o Náutico. E tem o ASA, né? Outras equipes aí na Série D. Eu acredito que, como o CSA não fez uma boa campanha, né? Assim como o Náutico também não fez, né? Foram eliminados na primeira fase. O CRB não está bem das pernas, está brigando contra o descenso. Eu acho que ainda Pernambuco se mantém esse ano em décimo. Mas isso a gente não sabe com relação ao ano que vem, né? Então, pegando esse gancho aí, né, e mostrando exatamente esses dados, a gente vê que, de certa forma, a federação, ela sim, a gestão de Evandro não é boa. Os números mostram isso, o quanto o futebol pernambucano caiu. É só a gente pegar como foi a organização do campeonato esse ano, né? Como teve problema para acessar estádio, jogos que seriam realizados em estádios não tinham condição de uso, houve inversão de mando de campo. Então, a organização do campeonato estadual deixou muito a desejar. Você teve a questão do Salgueiro, que ficou até praticamente uma semana antes de começar a competição, sem saber se ia jogar, se não ia. Aí o campeão da Série A2 não quis jogar, né? Aí caiu no colo do terceiro colocado, que foi o Flamengo, que entrou de última hora, que era a SAF, teve que montar um time de última hora para poder ter 10 times, né? Para não ficar um número ímpar. Então tudo isso mostra como é bagunçada a gestão de Evandro. Por outro lado, a gente não pode, aqui eu não posso também tapar o sol com a paneira e só botar a culpa em Evandro. Eu tenho que também falar dos dirigentes, né? A gente tá com uma leva de dirigentes muito ruim, muito incompetentes, né? Aqui a gente falando da nossa ossada, Santa Cruz tá com uma légua de dirigentes que troca as caras, trocam os nomes, mas o modo operante é o mesmo. Isso há, bem dizer, 40 anos, né? Então, no caso do Santa Cruz, não é à toa essa derrocada, mas pelo jeito Santa Cruz está fazendo escola, né? Náutico está indo no mesmo caminho. O Sport, que teoricamente é o mais organizado, que tem mais condições, mais estrutura, a gestão do atual presidente também não é essas coisas, né? Então, a gente tem esse problema também. A légua de dirigentes não é boa. Por outro lado, a gente não pode esquecer da imprensa, né? É papel da imprensa criticar e cobrar a melhoria do futebol pernambucano. E como torcedor, né, eu não vejo isso, né? Eu gravei até um vídeo recentemente criticando a postura de algumas emissoras, como a Rádio Jornal, falando aqui do comentarista Ralf de Carvalho, né, da fala dele, achando que não era o momento para o Santa Cruz se tornar SAF. Você pode procurar até esse vídeo aí, né, aqui no canal. Então eu não vejo a imprensa, são poucos, né, jornalistas que cobram uma postura mais, vamos dizer assim, mais profissional, né, de parte dos dirigentes para tocar os clubes. Eu vejo a imprensa pernambucana ela muito passiva, as perguntas muito light. Você teve aqui, na época de Antônio Luiz Neto, estava aquela confusão toda nos bastidores do Santa Cruz, o clube sangrando sem
parado sem jogar, e o Antônio Luiz Neto não renunciava, nós torcedores aqui cobrando, né, a renúncia dele, e teve exatamente jornalista que perguntou se o Marino Abreu, então presidente do conselho, estava atrapalhando a gestão do presidente Antônio Luiz Neto. Então, você não viu nenhuma cobrança, né, por parte da imprensa em cima da má gestão feita, não só pelo Antônio Luiz Neto, pela época do Pro Santa, enfim, dentre outros, né? Santa Cruz tem uma légua aí de 10 anos para cá de dirigentes que passaram pelo clube e só fizeram afundar o clube. Então, em nenhum momento ninguém da imprensa cobrou. Então, eu também coloco a imprensa aí como culpada. Embora ela não jogue, embora ela não escale time, embora ela não contrate, mas sim, eu vejo ela muito omissa com relação a isso. A reclamação aqui, a cobrança está vindo exatamente dos canais, né, de podcast, dos canais alternativos, que é feito por torcedores comuns, como eu. Então você não vê isso, né, o que é lamentável. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui é só para instigar aí vocês, né, a comentar aí e dar a sua opinião. É complicado tirar o Evandro, tá? Isso aqui eu teria que fazer um vídeo aqui explicando como é a questão da eleição. Eu falei só por alto, mas assim, como os clubes hoje, só para não ficar muito grande o vídeo, só dar uma faladinha nessa parte, todas as competições nacionais, os clubes eles dependem da federação. Então eles têm que estar afiliados à federação do seu estado para poder disputar uma competição nacional. Então, se o Santa Cruz ou o Náutico ou o Sport se rebelar contra a federação, eles são imediatamente desfiliados da CBF. E aí não vai disputar competição nenhuma, né? Não vai poder jogar nada. E isso vai dar um prejuízo enorme. Então, não é tão fácil tirar o Evandro de Carvalho da federação. Teria que ter um movimento muito forte. A CBF teria que aceitar esse movimento, e esse movimento deveria ser encabeçado, além dos clubes, por alguém com força política para conseguir tirar o Evandro. Thiago, você está propondo a remoção do Evandro, a renúncia dele. Não sei se seria viável nesse momento, né? Falta 2 anos já para acabar o mandato dele, mas eu acho que o futebol pernambucano ele precisa de um novo gestor, sim. Acho que o Evandro ele já deu provas que não tem essa capacidade, né? A gestão dele, como eu mostrei aí os números, não é boa. Embora, outro fato aqui que eu não mostrei, a federação financeiramente está muito bem, obrigado, enquanto os clubes estão devendo muito a ela, né? Ela é a maior credora dos clubes daqui, tá? Santa Cruz mesmo deve muito à federação, né? Ela financeiramente tá bem, mas o futebol pernambucano tá falido. Você vê as equipes do interior não tem nem estádio para jogar. Então comenta aí, me dá a tua opinião do que pode ser feito aí para reverter esse quadro, que do jeito que tá indo, a tendência é a gente despencar cada vez mais e chegar ao ponto de não ter nenhum clube na Série B, né? Então dá o like aí e não esquece de se inscrever no canal. Em breve eu vou estar aqui com mais informações para vocês.